Episódio 18, a Sofia Mano a ocupar o seu lugar. Este é um podcast sobre intuição e human design. Cada episódio é um convite para mergulhares no teu processo de descondicionamento e honrares quem és. Esta é uma viagem de certeza e firmeza de que todos viemos aqui para ocuparmos o nosso lugar no mundo. E só por estares aqui, já estás a ocupar o teu. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Ocupa o Teu Lugar, espero que estejam bem. Hoje trazemos uma nova série que se chama O Convidado X a Ocupar o Seu Lugar. Já não gravo conversas com convidados há muito tempo e também já estou completamente destreinada de gravar em vídeo, por isso esqueci-me de gravar a introdução deste podcast quando ainda estávamos a gravar. Por isso estás no YouTube, não te preocupes, nós já vamos aparecer as duas em vídeo. E eu queria muito que esta primeira convidada para lançarmos esta nova série fosse a Sofia, porque sinto que quando olho para o gráfico dela, quando observo a essência dela na vida real, mas também a sua impressão digital, a que chamamos de human design, sinto que ela está totalmente a viver o seu design. E isso podia representar ela fazer outras coisas na sua vida. Não importa tanto aquilo que nós fazemos profissionalmente, importa o caminho que vamos fazendo de descoberta pessoal. Esse caminho para ela obviamente tem sido muito através do yoga e vão perceber isso na nossa conversa. Espero que gostem, obrigada por estarem aqui. Partilhem o episódio com amigos, com família, deixem que isto é uma forma diferente de eu mostrar o sistema. Isto não é minimamente uma análise formal, nem é esse o propósito. O meu propósito é falar sobre alguns detalhes, trazer à consciência do convidado alguns detalhes mais técnicos sobre o seu body graph, sobre a sua essência e falarmos um bocadinho sobre isso e como é que isso se manifesta na sua vida. Espero que gostem. Até já. Olá, Sofia! Seja muito bem-vinda ao Ocupa o Teu Lugar. Tu estás absolutamente linda hoje, ainda que não te tivesses lembrado que íamos gravar em vídeo, mas não precisas, porque és deslumbrante. Ai, obrigada. E nós hoje vamos falar sobre Human Design e sobre o teu design. E nós já falámos um bocado sobre Human Design quando estamos juntas assim informalmente, mas nunca nos sentámos a ver esta maravilha que é a tua essência. E isto não é, obviamente, uma análise formal, tipo, porque vamos estar a conversar e eu vou querer saber um bocado. Não é querer saber, tipo, de curiosidade, como é que para ti estas coisas que tu tens se manifestam na tua vida, mas vou falar bastante. Ok. Em primeiro lugar, só para quem vive debaixo de uma pedra e não faz ideia quem tu és, quem é a Sofia Mano? Que horror! Então, o meu nome é Sofia, sou professora de yoga, ou dou aulas de yoga, isto é só o que eu faço, sim, mas quem é que é? Eu acho que tu se calhar dirias melhor quem é que é a Sofia Mano. Do ponto de vista de Human Design, és uma projetora esplénica, com um lindo perfil que eu amo observar, 2/4, definição singular e assim, tipo, muito à superfície é isto, mas eu quero começar por te perguntar, eu sei que tu sabes um bocadinho sobre Human Design, um bocadinho. Muito, muito superficial. O que é que tu sentiste quando percebeste que eras uma projetora e quando ouviste essa definição? Ou quando se calhar ouviste o episódio sobre projetores? Eu sei que tu às vezes vês assim umas coisas... Eu quando estava a ouvir o teu episódio sobre projetores estava do género, é mesmo isto, é mesmo isto, é mesmo isto. Eu acho que foi também nesse episódio que te ouvi a dizer que os projetores são muito vistos, sentem-se vistos pelo Human Design e eu senti mesmo isto. Isso eu senti do género, uau, há aqui qualquer coisa que realmente explica este meu ritmo e esta minha forma de ser e de estar na vida. Então, não sei assim imensas coisas, mas tenho-me andado a debruçar mais também porque tu falas mais nisso e então é uma coisa que também me interessa, então gosto de ir explorando, mas sim, não sei assim grandes coisas. Sim, isto não é um teste. Ok. Ainda bem, senão ia chumbar, de certeza. Mas eu sinto que uma coisa que tu tens tentado construir, não é? À medida que também tens o teu negócio, é teres um ritmo, e nós estávamos a falar sobre isso mesmo antes de começar a gravar, que tu sentes que o mundo anda a 1000 e tu andas a 2. Como é que foi para ti descondicionares tudo isso de que o teu ritmo de facto é diferente, não é? E eu acho que
esse é um dos grandes fatores de condicionamento dos projetores, é que o ritmo é outro. Vocês jogam outro campeonato, como eu digo sempre. Como é que foi para ti esse processo de realmente assumires e perceberes, espera, mas isto não faz sentido para mim, esta correria? Enquanto professora de yoga, se calhar tiveste de deixar ir algumas crenças de não vou fazer tantas aulas, logo não vou ter uma estabilidade financeira tão grande. Não sei, quais é que foram as consequências dessas escolhas e como é que foi esse caminho? Bem, primeiro eu já estava a sentir isso há algum tempo, que realmente eu estava a assumir um ritmo que não era o meu e eu confesso que é mesmo verdade, quando te ouvi a falar sobre isso e mesmo quando tu me deste a chave e eu vi isso, foi mesmo uma coisa de, firmou imenso essa cena de não precisas de andar a correr, isso para ti é correr, tipo desacelera, e apesar de ser uma coisa que eu já estava a tentar fazer, depois de ter tido essa validação quase de alguma forma, foi de género, ok, podes-te deixar e respeitar esse teu ritmo, mas eu acho que também em todo o processo de quando se começa a dar aulas de yoga nós temos que fazer muito, não é? Ou queremos fazer muito, queremos estar, queremos conhecer pessoas, divulgar o nosso trabalho e eu acho que também não ensino assim há tanto tempo, mas quando comecei a dar aulas eu senti que precisava mesmo muito fazer isso para chegar às pessoas e hoje em dia o chegar às pessoas é estar nas redes sociais, não é? E às tantas, não estou a dizer agora eu já não preciso disso, não é isso que eu sinto. É só, eu sinto que às vezes o estar presente mas não estar lá não vale nada. Então eu comecei a sentir que tudo isto que eu falava, não é? As cenas que eu falo de façam as coisas com intenção aos meus alunos, isto tem que ser aplicado em todas as áreas da minha vida, não pode ser só, ok, nas redes sociais isso não conta. E comecei a sentir que era, por exemplo, as redes sociais é só uma parte, não é? Mas comecei a sentir que a coisa de estar sempre a produzir conteúdo, só porque sim, só para ter lá qualquer coisa, para estar presente, isso era cansativo para mim. Claro. E era cansativo fazer muitas aulas num dia, já cheguei a dar 7 aulas num dia, hoje em dia penso como é que é possível. Eu tenho a certeza que há pessoas que fazem isso, mas eu não consigo mesmo. E mesmo no próprio trabalho que desenvolvo, acho que é preciso tempo para integrar aquilo que foi passado numa aula, para depois ir para a outra, porque senão parece que estamos numa continuidade entre as pessoas e o que eu estou a dar numa aula privada a uma pessoa depois passa para a outra e não é assim, quase não consegues ver a individualidade de cada um e isto é super importante nas aulas de yoga individuais, pelo menos. Nas de grupo também, mas nas individuais ainda mais. Então, primeiro o corpo começa logo a avisar, não é? Tu ficas exausta, eu sentia-me cansadíssima, e ainda por cima, uma coisa que eu estava a gostar tanto, que eu queria tanto continuar a fazer, como é que eu estava tão exausta, não é? Tinha dias em que às vezes nem vontade tinha de dar aulas aos meus amigos ou à minha família, e isto é um sinal que já é mesmo trabalho, parece que estás mesmo a fazer uma coisa, trabalho no sentido nem é trabalho, é fazer uma coisa que não gostas, basicamente. Então aí senti mesmo que tinha que desacelerar, porque comecei a sentir que às vezes chegava ao fim de semana ou às vezes nem tinha ao fim de semana, mas quando tinha tipo um dia da semana em que não tinha nada, eu rezava para que esse dia chegasse. E hoje em dia já não é assim, é do género. Eu percebi que isso estava a acontecer porque eu me estava a sobrecarregar e não estava lá a seguir o meu próprio ritmo. Então tive que reestruturar um bocadinho as coisas e já vou fazendo isso há algum tempo. Mas é um facto que quando soube isso no Human Design eu senti mesmo, isto faz imenso sentido e tenho tido cada vez mais atenção a isso para também ter o meu tempo de recolha e de, sabes, recarregar a minha bateria social e energética e tudo e mais alguma coisa, porque senão não dá. E sentes que agora estás com um ritmo, que estás confortável com este ritmo? Está quase. Estamos quase, mas também já não me sinto exausta, já não sinto aquela coisa do fazer as coisas quase por arrasto, já não sinto isso. Há uns bons 2 anos que eu acho que já não sinto isso, mas às vezes quando começa a chegar a esse limite, é tipo, desmarca alguma coisa, faz um step back no que for necessário fazer. É que ainda por cima, imagina, eu acho que se calhar também tens isto porque tens o teu próprio negócio, que é, tu gostas tanto daquilo que fazes, que depois tudo o resto fica para trás, meu. Os amigos, a família, sei lá, não dá. E às vezes quando há marcações de aulas e perguntam, mas não dá aulas ao fim de semana? Eu dou aulas ao fim de semana, efetivamente, em alguns fins de semana, mas
Eu sou uma pessoa, sabes? Eu também Yeah. tenho uma família, eu preciso dos meus dias de folga, eu preciso de ter tempo para fazer outras coisas, preciso ter tempo para mim, para a minha prática, para o meu estudo, que eu prezo tanto. Então tem mesmo que ser. Não, e tem sido uma alegria ver, e honestamente são poucos os projetores que eu tenho à minha volta que eu vejo que vivem mesmo um ritmo diferente da carneirada. E isto não é uma crítica, tipo, eu olho para o teu gráfico e tu não tens nenhum motor definido. Os motores são as coisas que nos dão mais energia e não estando definido significa que simplesmente não tens acesso a esta energia de uma forma constante. Então imagina, se tivermos um projetor que tem vários motores, esse projetor vai ter muito mais energia física, muito mais vontade para fazer coisas. Os geradores manifestadores normalmente têm muitos motores, eu tenho bastantes motores, então é normal que o meu ritmo seja bastante diferente do teu, não é? Tu tens bastante indefinição, tu tens 3 centros definidos, a garganta, o centro da identidade e o centro esplénico, que é isso que dá a tua autoridade que vem a partir da intuição, e nós já falamos sobre isso, a forma como tu tomas decisões é através da tua intuição. E normalmente esta indefinição da observação que eu vou fazendo é que traz muita insegurança às pessoas, porque uma coisa que não está definida, eu gosto de falar nos centros indefinidos como se fosse uma tela em branco. E quando esta tela está em branco, a vida atira-te com cores lá para cima, com cores, com padrões, com situações, e está desprotegido, não é? Enquanto que os centros que tu tens definidos, já há um preenchimento, não é? Então isso é uma coisa que é estática, que é estável em ti. Como tu tens muita indefinição, tens muitas áreas da tua vida onde a vida te pode simplesmente atirar com coisas e tu não sabes como gerir. E é por isso que eu associo as pessoas que têm muita indefinição serem mais inseguras. No entanto, o teu desenho é todo virado para o aperfeiçoamento e a conexão interna, conexão interior. Então eu acho que tu foste buscar, tipo, assim, desta visão que tenho, e ainda por cima, tipo, há aqui algum vício na nossa conversa, porque nos conhecemos, não é? Somos amigas, mas eu acho que tu foste buscar ao mundo do yoga, à espiritualidade, ao teu desenvolvimento interior, esse fator de descondicionamento, não seres tão, sabes, não estás tão vulnerável com a tua tela em branco. É tipo, a tua tela está em branco, mas tu sabes quem tu és. Então, a vida vai-te atirar com coisas e tu sabes exatamente o que é que queres e o que é que não queres. E é precisamente por estes canais que tens definidos que nós já vamos falar que são super espirituais, super... Não sei porque é que me estou a emocionar a dizer isto. Tens noção que eu também me estava a emocionar, estava a pensar, porquê que estás a emocionar? Para. Eu senti-te, Cláudia, eu sabia que tu me ias fazer isto. Epá, claro que... Então, vamos falar sobre uma coisa muito divertida, que é o perfil. E como eu estava a dizer, o perfil 2-4 é dos que eu mais gosto de observar, porque existe um contraste gigante dentro das pessoas que têm este perfil. E que é, o 2 é o ermita e o 4 é o oportunista, no sentido em que o oportunista é aquela pessoa que precisa de estar com outras pessoas, que é tipo um animal social, mas, por outro lado, tem um lado muito profundo dentro de si, que é o lado do ermita. E que... Completamente. Então estas pessoas vivem num contraste gigante de... Eu preciso estar sozinha, mas estou com sinto falta dos meus amigos, e às vezes é difícil gerir isso, tipo, por um lado dizer que não, e por outro lado sair da toca de, epá, mas eu já estou há uma semana sem estar com ninguém e estou bem, mas por um lado apetece-me. Como é que é para ti isto? Foi horrível. Mas isso é completamente real. É às vezes até combinar qualquer coisa com amigos meus e às vezes, nem que seja só por um segundinho, eu penso, e se eu agora ficasse em casa a praticar? Yeah. Mas eu sei que vou gostar de estar com os meus amigos, eu sei que preciso de estar com eles até, mas é interessante essa expressão do oportunista, porque realmente é um bocadinho isso, não é? Mas sim, sinto muito isso, sim. Todas as vezes que se combina alguma coisa, há uma percentagenzinha de mim que diz assim, e se eu usasse este tempo para estudar, ou para ir praticar, ou o que seja? Porque este tempo do ermita é um tempo de profunda criatividade, profunda conexão, profundo recolhimento, e é mesmo importante. Eu tenho um amigo com este perfil muito próximo e ele é o oposto de ti. Ele está todas as noites durante a semana, quase sempre, para além de ter compromissos de escuteiros e isso, ele tem jantares com amigos. Ai, não consigo. Então ele, tipo, tem este lado ermita a precisar profundamente, mas por outro lado ele tem uma necessidade gigante de estar com pessoas. É uma coisa mesmo dele.
E ele é um gerador manifestor, ele tem imensa energia, portanto é normal também que ele tenha mais esta cena de eu quero ir para o mundo e estar com pessoas. Como é que é para ti também gerir as relações mais próximas, não é? Familiares, com o teu marido? Estranho dizer o teu marido. É verdade. É verdade? Como é que é para ti, tipo, estabelecer esses limites de recolhimento? Eu acho que nós, lá em casa, pelo menos, fazemos os dois muito bem isso, porque eu acho que ele aprecia muito o espaço dele. Yeah. E então nós conseguimos claramente definir quando é um momento para estarmos os dois e quando estamos claramente os dois ou um dos dois a precisar de um tempo assim, só em silêncio. E agora, só uma à parte, tu estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar de uma vez ter tido uma conversa com uma amiga minha, já não me lembro com quem, mas era uma amiga minha, tenho a certeza, se calhar até foi contigo, mas que eu estava a dizer, ela disse qualquer coisa do género: opá, eu adoro pessoas. Não deves ter sido tu. Não, eu adoro pessoas, eu adoro estar com pessoas e às vezes preciso estar sozinha. Yeah. Eu estava a dizer, eu adoro estar sozinha, mas às vezes preciso estar com pessoas. Yeah. Então acho que isso define super bem isso que tu estavas a dizer. Mas isto sim, foi um processo difícil, desculpa interromper. foi super. Eu achava que era... Eu sempre achei que era super antissocial e efetivamente é um nome que se dá a isto, não é? Esta coisa de gostarmos de estar mais recolhidos. Mas sentia-me um bocado mal com isso e forçava-me muitas vezes. Eu sair à noite, por exemplo, quando era mais nova, que eu odiava sair à noite, era daquelas coisas que, por favor, não me façam isto. Mas como os meus amigos todos saíam à noite ao sábado ou à sexta-feira ou o que fosse, lá ia eu, sabes? Então, às vezes até às tantas da manhã e estás ali... O barulho, tipo, o barulho para mim é daquelas coisas... Às vezes nem é o estar sozinha, às vezes é só o teu silêncio. Yeah. E Percebo. em casa sinto muito isso, porque eu sei que não estou sozinha, mas tenho o meu silêncio e isso para mim é mesmo valioso. Yeah. É um bem muito valioso. E com a família, com o resto da família é muito... Acho que é um bocado a mesma coisa. Nós temos muito o ritual de estar juntos todos os fins de semana, mas também é muito respeitado quando eu preciso mesmo deste dia hoje para não fazer absolutamente nada e ficar em casa. E já aconteceu e há sempre espaço para isso, nunca ninguém... Às vezes a mim o que me assustava... E assusta também algumas relações é dizer que não a alguns encontros, por pensar, vou perder esta pessoa se disser agora que não. E achas que isso é real? Não, claro que não. Claro que não, mas é mesmo... Quer dizer, não sei. Por acaso não sei. Sim, estava agora a pensar numa pessoa em específico que se calhar não entendia tão bem. Sim. Mas pronto, também cada pessoa no seu processo, não é? Claro. Mas sim, acho que a maioria das pessoas da minha vida percebe perfeitamente esse comportamento que eu tenho hoje em dia. Mesmo amigas minhas, uma das minhas melhores amigas que gosta muito de quintas-feiras, bora sair, porque às quintas-feiras, tipo, estou a dar aulas a essa hora, depois vou sair, não me apetece. Às vezes é só... Eu prefiro 1000 vezes aqueles programas de jantar em casa e ficar a jogar jogos. Isso para mim é mesmo de género, por favor, sim, calma, tranquilidade, e para mim está-se bem. Agora, quando há um ritmo incessante do sair à noite, do fazer 1000 coisas, isso para mim é too much, é mesmo demasiado. Eu acho que tu também, apesar de teres muita indefinição e que quando nós temos estes centros indefinidos, nós colamos à definição dos outros. E isso é um grande fator de condicionamento. Imagina que tu estás comigo e eu tenho, sei lá, o centro sacral definido. E tu, quando estás comigo, sentes que se calhar tens mais energia e depois vais para casa e ficas tipo... mas eu quando estava com a Clara estava cheia de energia, agora tipo estou sem vontade, achei que queria fazer a minha prática ou precisava de estender a roupa e já não tenho energia. Então é um grande fator de condicionamento esta troca constante que há. Eu acho também pelo facto de tu passares muito tempo sozinha, estás menos exposta a esta troca constante. Então se calhar não estás sempre a oscilar entre extremos em ti, sabes? Por exemplo... Eu queria falar sobre o teu centro do ego, que é o centro da força de vontade. E este centro está indefinido e é um centro altamente tribal e as pessoas, a maior parte das pessoas não tem este centro definido e quem não tem este centro definido, como este é um centro de... Deixa-me dar 2 passos atrás e explicar. É um centro tribal e é um centro de muito... alguma necessidade de ter o seu plano material estável, sabes? De pessoas que têm a vontade de terem uma vida, de ser uma coisa, uma energia que é constante de, não, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei como é que vou construir a minha vida materialmente,
E quem tem este centro indefinido não tem acesso a esta energia e constante, e portanto nós temos pessoas hoje em dia que estão muito apegadas a terem um determinado estatuto social, não? Um determinado carro, tipo o carro topo de gama, a casa gigante, e isso é um grande fator de condicionamento, não é? Porque na prática essas pessoas não têm acesso a esta energia sempre, mas por outro lado, e isto é um fator muito grande, é uma necessidade de provar o seu valor aos outros. Então ficam em projetos, ficam em situações, ficam em relações, precisamente porque querem provar esse valor. O que é que tu sentes tendo este centro indefinido? Na verdade o teu está aberto, os centros abertos, se reparares aqui, não tem nenhum número ativado, nenhuma porta. Ok. E normalmente podem ser centros os centros que nós temos abertos podem ser centros de um mega condicionamento ou de zero condicionamento. Como é que tu estás nisto? Eu acho que não é cinzento, não é tipo tudo ou nada. Acho que se calhar em algumas áreas podes estar a querer provar o teu valor e noutras não. Mas como é que tem sido este caminho? Isso é uma pergunta intensa. Yeah. Eu acho que há pessoas específicas da minha vida que eu sinto que tenho que provar alguma coisa. Mas de uma forma geral, assim... Sim, de uma forma geral... Ou seja, há pessoas específicas da minha vida que sim, mas no geral eu não sinto que faça isso. Se bem que, será que isto também é... Eu ia-te perguntar isto também é um bocadinho a coisa de, por exemplo, tu estavas a dizer, quando eu estou contigo, sentir X e X, porque tu tens o centro sacral mais definido. É também um bocadinho a cena de quase que tu te moldas-te um bocado à pessoa com que estás. Sim. Ok, então sim, eu nessa situação sou um bocado assim, mas não... E realmente por trás pode ter um bocadinho essa coisa de querer agradar. Mas eu estou cada vez mais com consciência disso, não é? Acho que nos últimos anos fui-me apercebendo disso e apercebi-me fundamentalmente que isso me cansa muito. Sabes? A cena de teres que vestir quase uma máscara. Mas depois também apercebi-me que com as pessoas certas isso não me acontece. Percebes? Então, também não é que a culpa seja das pessoas, obviamente, mas é um bocadinho a relação que se estabelece entre duas pessoas, não é? Se eu sinto que preciso de ser outra coisa ou de provar alguma coisa a esta pessoa, eu normalmente saio do pé dessa pessoa cansada, sem dúvida, e acho que acaba depois sempre por ser uma relação que não é mantida, sabes? Que muito dificilmente é mantida, porque há um cansaço mesmo em querer ser uma coisa que não és. E eu dizia muito isto, eu quando comecei a dar aulas fazia muito isto para toda a gente, que era vestir o papel da professora de yoga, que falava muito tranquilamente, sempre. E eu não sou assim de todo. Então, isso era cansativo. E por isso é que eu também ficava mesmo cansada de dar aulas, porque eu não estava a ser autêntica, não é? Claro. Então sim, acho que há pessoas com quem isso acontece e mesmo pessoas que são muito especiais para mim ainda na minha vida, às vezes acontece essa coisa de eu preciso de isto agora tem que correr mesmo bem, ou ter pessoas em específico em que eu quero contar só as conquistas. Sabes? Só conto as conquistas, as coisas que correm menos bem não estou tão à vontade para contar, apesar de eu saber que se contar vão ser igualmente acolhidas, mas evito fazê-lo e sei que faço isso porque estou a querer provar qualquer coisa àquela pessoa, né? Se eu não tivesse que fazer isso, tudo poderia ser partilhado. Eu acho que só de termos esta consciência é muito fixe, não é? Eu também acho, sim. Eu adoro isto, eu acho que é lindo tu conseguires cada vez mais e teres ferramentas como o Human Design e tantas outras coisas, mas acho que o Human Design vem mesmo revolucionar uma série de coisas, porque e é fixe existirem estas ferramentas para tu ires mais dentro, sabes? E perceberes mais sobre ti, porque senão andamos assim um bocado à deriva, não sei. Sim, este centro em particular mexe um bocado comigo, porque cá em casa o David tem indefinido e eu tenho definido. E eu consigo ver que tantas vezes eu tentei levar as coisas, tipo, porque eu tenho energia, não é? Para fazer a mudança, eu tenho a energia para fazer, sabes? Porque eu quero ter a casa não sei o quê, mas eu tenho total energia para trabalhar para o fazer e de repente tenho, não é? Tipo, de repente a pessoa que tenho ao meu lado tem este centro completamente aberto, tal como tu, e ele está tipo, gri-gri, eu só quero viver a minha vida e não me chateiem, tipo, não quero saber se tu queres comprar o carro ou não sei o quê. E não é porque eu sou fútil, é simplesmente porque eu tenho essa energia, sabes? Sim. Ai, sim, mas sem dúvida. E às vezes até há coisas que eu às vezes gostava de fazer, mas é tipo, epá, não é já.
Vamos esperar mais um tempo. Ou se calhar, tipo, achas que gostavas de fazer, não, e todos temos isso, não é? De, eu acho que vou querer ter aquela coisa, vou querer ir fazer aquela viagem, porque as pessoas, tipo, da nossa bolha vão, sabes? Sim. Sentes isso? Acho que todos estamos um bocado aí, não é? Tipo, imagina, ir a Bali parece-me super apelativo porque é tipo o sítio, não é? O sítio dos restaurantes e do yoga e do... não sei. Eu por acaso sinto um bocado o oposto. Sim. Eu fui a Bali agora só para pegar no exemplo de Bali, mas eu fui a Bali tipo há uns... Bem, não sei, eu acho que tinha 23 ou 22, 23 anos. Portanto, há uns 10 anos atrás. E na altura foi assim uma cena, uau, adoro isto é lindo. E hoje em dia, como toda a gente está a ir, eu já não quero. É tipo, eu adoro, eu acho lindo, mas eu já não quero. Estamos todos condicionados a querer ir, percebes? É isso, tipo, porque é o sítio zen. Mas se calhar eu sinto-me assim por ter o centro indefinido, efetivamente, não? Não, porque tens consciência. Ok. É que é do género, se está toda a gente a ir para ali, eu não quero. Se está toda a gente a comprar aquilo, eu não quero. Sabes? Eu sinto mesmo isso. Claro mesmo que com bens materiais. A ermita não quer ir para o sítio onde vai toda a gente. Para a ilha onde vai toda a gente. É tipo, tens eu também tenho este canal que é a Brainwave, tipo, não percebo muito bem, os nomes são assim um bocado estranhos, que é o canal do comprimento de onda e que é um canal e podemos dizer que toda a gente é assim, mas eu acho que se calhar não necessariamente, de um grande talento para tudo o que tu fazes. Quanto mais tu te digas a uma coisa, mais especialista, com mais profundidade, tipo, com uma nova visão vais trazer desse tema. E assim tu és totalmente essa pessoa com o yoga, não é? Porque estudas não só tipo toda a filosofia, todas as escrituras antigas, como também depois vives isso na prática. Sentes que esta é tipo a coisa que tu foste cá mais sólida na tua vida, de pesquisa, de entrega, de como é que sentes que estás a aprofundar esta onda? Eu não sei fazer as coisas de outra forma, sinceramente. Não sei mesmo. Já disse isto várias vezes, mas quando andava na escola eu era péssima aluna. Eu era terrível. Sabes, quando te obrigavam a estudar coisas que tu não gostavas? Pronto. Uma coisa que eu gostava era a história. Era boa a história. Quando comecei a estudar psicologia, era muito boa. Acho mesmo que era muito boa aluna de psicologia. E quando cheguei ao yoga, eu sinto mesmo que eu não consigo estar em qualquer coisa que me apaixone verdadeiramente só assim pela superficialidade. E foi por isso que quando comecei a praticar foi muito na parte da prática, da postura física e tudo isso, e depois, como me apaixonei tanto, eu tinha que ir mais fundo, eu tinha que ir saber mais, tinha que estudar mais. E hoje em dia o mundo do yoga é assim um mundo literalmente gigante, então é uma vida de estudo, mas e sinto mesmo que eu mergulho completamente. Eu vou, é isto e é isto. Eu prefiro estar numa coisa, estar completamente, do que fazer muita coisa ao mesmo tempo e ser tipo 20% aqui, 20% ali, mais 20% ali. Então eu sinto claramente isso, sim. É que ainda por cima, no meio de tanta indefinição, há uma coisa incrível que é o que tu tens definido é algo que é mesmo teu. Sabes, tu vais ser esta pessoa que vai mergulhar e que tem este potencial gigante de seres uma ganda bossa em tudo aquilo a que te entregas, pelo menos com esse afinco, não é? Com esse mergulho que estavas a dizer, e com humildade sentes que és essa pessoa, tipo, que és neste momento profissionalmente. E aqui sem te comparares com outras pessoas. Ok. Na cabeça, porque obviamente se comparar vais ter sempre pessoas que estão aqui e outras que estão aqui, não é? Mas isso é só um conceito mental. Sim, Sentes claro. que à medida que tu mergulhas, tipo, o teu talento, a profundidade, eu sentes acho essa que evolução. há uma maior confiança. Portanto, naturalmente acho que como estás mais confiante, quer dizer, eu podia estar muito confiante a dizer uma série de coisas completamente ao lado, claro que sim. Mas sem dúvida, sim, tornas-te muito mais confiante e tornas-te muito mais séria naquilo que estás
a estudar e a querer transmitir, que é o meu caso, não é? E eu não estudo para ensinar, eu estudo mesmo para mim. E se não me fizer sentido a mim, não tenho forma de passar para os outros. Portanto, eu acho que, para mim, uma coisa, e eu sinto muito isso, pronto, com o meu professor, é que não é se somos muito bons ou se somos muito maus, mas é se existe efetivamente uma sinceridade naquilo que tu estás a transmitir. E eu sinto que eu tento fazê-lo, pelo menos, sabes? E gosto de acreditar que faço mesmo com imensa sinceridade e partindo de um lugar que é mesmo verdadeiro para mim. Yeah. Fugi a não responder à tua resposta diretamente, acho eu, mas acho que respondi. Sim. Ainda por cima, este centro é o que liga o centro da garganta ao centro esplênico da intuição. Portanto, a garganta não é a nossa capacidade de comunicar, de expressar, de manifestar, e depois temos o esplênico da intuição. E este canal manifesta-se nesta ligação. Então é mesmo tipo, tu também te conectares muito à tua intuição para transmitires aquilo que estás a aprofundar, aquilo que estás mergulhada. Para ti o yoga é mesmo, eu não sei se chamamos só yoga, não sei, se calhar corrijo-me, mas isto para ti é um mergulho profundo e é a tua forma de viver e de estar e de ver o mundo. E como é que isto tem transformado? Eu sei que é uma pergunta super abstrata. É mesmo. Espera, podes refazer a pergunta? Claro. Eu nem sei, mas como é que este teu caminho do yoga, não é? E aqui estamos a falar deste teu talento, este teu dom de aquilo que tu te entregas e aquilo que tu pesquisas, mergulhas, vives, vais fazê-lo cada vez melhor. Ok. Não de uma forma egóica, mas porque estás cada vez mais a integrar aquilo na tua vida. Como é que tu tens sentido isso na prática, na tua vida? Sim. Acho que agora já consegui reorganizar um bocadinho melhor a pergunta na minha cabeça. Deixa-me só pensar um segundo. Claro. Pronto, tu estavas a dizer do género, desculpa, pisei, acho eu, que não sabemos se podemos chamar de yoga, não é? Para mim é mesmo yoga, sabes? Para mim isto é mesmo yoga. É simplesmente uma guidance que eu tenho para a minha vida. Não sei, nem sequer sei hoje em dia desligar aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, a forma como eu estou na vida dos ensinamentos todos que eu já recebi do yoga. Eu estou com tanta coisa na minha cabeça que gostava de dizer que não sei para onde é que hei de começar. Temos tempo. Não me ajudaste em nada. Daqui a 3 horas tu estás e o yoga tome nisto. Espera, é que eu tinha várias coisas na minha cabeça que começaram a surgir quando tu fizeste a primeira vez a pergunta, depois quando fizeste a segunda vez a pergunta, e agora não consigo reorganizar tudo para explicar, mas... Queres tirar notas? Não, obrigada, não é preciso. Eu, enquanto vou dizendo isto, vou organizando os meus pensamentos, é isto que eu estou a fazer. Mas nós estamos fartas de dizer a coisa do com humildade, entender que somos bons ou que não somos bons, e isso também é um processo gigante para mim. Eu acho que o próprio caminho do yoga me abriu muito à possibilidade de tu assumires quando achas que és mesmo bom em alguma coisa. E nós fomos, pelo menos falo por mim, eu acho que fui muito educada nesta coisa do ser humilde. E eu acho que isso é lindo e devemos mesmo ser humildes, mas muitas vezes nós usamos a humildade como uma máscarazinha, sabes, para lá estar, para sermos aceitos, para sermos compreendidos. Eu não estou a dizer que sou super boa naquilo que faço, mas eu gosto de acreditar que sim, porque senão não valia a pena estar a fazer. Então, e depois é muito bom que sejam coisas que eu dou aulas de yoga, mas eu recebo aulas de yoga, eu estudo yoga, eu vivo yoga, então não é uma coisa que eu tenha que estar, não são partes soltas da minha vida. E isso também é uma coisa que ajuda muito a tu mergulhares mais a fundo, não é? Não andas a fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Estás numa cena só. E durante muito tempo fui explorando outras técnicas, outras tradições, e hoje em dia sinto que estou tão alinhada com aquilo que me faz sentido que tudo se torna mais fácil também. Tens uma direção, no fundo. Yeah. Acho que já disse isto, que me dá uma direção. Eu não sei o que mais dizer em relação a isto. Precisas de... Sabes, é que foi realmente uma pergunta tão geral que é muito difícil.
Mas eu acho que é um bocadinho por aqui. E tu tens o centro da identidade indefinido, que é um centro que eu amo e que eu estou sempre a dizer que é tipo o meu calcanhar daqueles, cada um tem o seu. E quando temos este centro definido, e eu não sei o que é sentir isso, mas sei daquilo que observo, e tu és uma das pessoas que eu observo, é que há um certo... E aqui eu sei que contentamento pode não parecer... Há uma certa estabilidade interna de... Tipo, este é um centro que está no peito. E quem tem este centro indefinido procura sempre o seu preenchimento, seja através de um novo sítio para viver, de um amor, de uma identidade... E há um vazio que fica para sempre e que por muito que, tipo, que é uma coisa que eu sei que eu sou assim, tipo, não é nada que me impeça de ser feliz, nada disso, é só algo que eu sei que é um movimento que eu vou fazer para sempre de procurar, sabes, procurar algo. E umas vezes mais do que outras, mas traz alguma instabilidade. E aquilo que eu observo é que este centro definido traz assim sabes, é como se tivesse sempre as mãos no teu peito. Sabes quando fazemos este movimento e dizemos tipo, estamos aqui, está tudo certo. E tu tens tipo este centro definido ligado à garganta que liga ao centro esplénico, tipo tens este conjunto todo e eu sinto que há uma grande parte disto tudo que és tu, é a tua identidade, sabes, é a tua direção, é a tua vida, está tipo tudo ligado quando eu olho para estes temas todos que nós estamos a falar. Suponho que tu também sintas o mesmo, não é? Sim. Esses olhos. Para! Sim, ainda ontem, tu estavas a dizer isso, eu estava a pensar que ainda ontem estive com a Maria Giva e ela perguntou-me como é que estás? Eu olhei para ela e pensei mesmo, como é que eu estou? E disse mesmo, eu sinto-me em paz. E acho que não é uma coisa que eu sinto sempre. Ontem senti, hoje também me estou a sentir assim, mas vai oscilando, mas efetivamente por tudo aquilo que eu tenho ao meu dispor hoje em dia, por todas as ferramentas que eu trouxe para a minha vida, eu sinto mesmo que realmente tenho um lugar sempre para voltar e que, apesar de ser aquela pessoa que anda sempre na busca do quem sou eu e o que faço aqui, vou mesmo, e às vezes é demasiado dramático tudo, tenho esse outro lado em que pá, sabes, reconheço que está tudo certo. Estamos bem, está tudo bem, estamos aqui, afortunados, sei lá, sabes? Yeah. Mas tem que existir silêncio para eu sentir isso. Tem mesmo que existir um bocadinho de silêncio. Tenho que estar bastante centrada. Não é uma coisa que eu sinta assim com imensa facilidade. Mas nos últimos tempos sinto que realmente, não sei se pela prática, não sei se pelas circunstâncias da minha vida de agora, sinto mesmo que nesta altura estou num momento muito disso, da sensação de paz, e então tu estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar disso e faz sentido. Acho que está bastante ligado. Mas lá está, eu não me sinto sempre assim. Claro, se bem que, efetivamente, se eu tiver um momentinho de silêncio para me sentar comigo, é isso que eu sinto, sim. Que é estamos bem. Sim. E eu sei que também não tens sempre isso porque ninguém tem, mas também suponho que seja porque tens os dois centros de cima, nós dizemos da cabeça genericamente, mas é o centro da cabeça e o centro asno indefinidos, eu também tenho. E normalmente é tipo, quem tem o centro da cabeça indefinido está sempre a pensar em alguma coisa. E é tipo... E salta de coisa para coisa. É tipo, tenho a roupa para estender, mas também tenho de responder em mal, mas o que é que eu respondi àquela pessoa? E de repente estás ali naquela... E muitas vezes a tentar resolver coisas na cabeça que não precisam de resolução no momento, seja para a tua vida, para a vida de outras pessoas. Tendo este ruído mental que muitas vezes pode trazer ansiedade, não estou a dizer que é o teu caso, mas pode trazer, porque a cabeça não para. Como é que é no silêncio que depois voltas? Porque a maior parte das pessoas não se reestrutura no silêncio. E sim, é assim que tu te reestruturas? É mesmo. Porque é no silêncio que tu consegues ouvir os teus pensamentos, efetivamente. E o que é que fazes com eles? Reorganizo um bocadinho. Às vezes é mesmo só este momento, ou de fazer alguma coisa que adore, ou... mas é preciso silêncio, um bocadinho de silêncio, porque eu percebo o que tu estás a dizer. Há muitas pessoas que vão em busca do ruído, não é? A distração com redes sociais, ou com televisão, ou mesmo sair à noite, ou ir, sei lá, fazer mil coisas, não é?
ocupamos-nos de coisas, eu já fui muito assim, ocupar com montes de coisas para fugir um bocadinho a isso. A única coisa que isso fazia para mim pessoalmente era trazer mais e mais e mais. Yeah. Mais pensamento, mais confusão, mais ansiedade. E, mais uma vez, isto são ferramentas que vieram ter comigo, não é? E então eu sinto que hoje em dia é mesmo fundamental para mim existir algum silêncio. No silêncio eu consigo ouvir os meus pensamentos e consigo reorganizar o que é que faz sentido agora, o que é que não faz. Às vezes tenho situações em que, mesmo do dia a dia, sei lá, qualquer coisa que estou à espera que me digam qualquer coisa que eu quero muito saber. E passo o dia inteiro a pensar naquilo. Yeah. Mas, hoje em dia, consigo encontrar aquela paz de não vou poder fazer nada agora. Yeah. E então, às vezes é um bocadinho perceber que o pensamento está a vir, isto estou a dizer o que eu faço, mas às vezes percebo que há muitos pensamentos ao mesmo tempo, ou um em específico que estou sempre ali a bater naquilo, e às vezes tento mesmo só continuar a pensar nisso e dar-lhe mesmo algum tempo. Porque aquilo que eu fazia antigamente era muito tentar abafar, não é? Tentar dizer, não quero pensar nisto agora, não quero pensar nisto agora, andar a fugir, Yeah. a fugir. E pronto, percebi que para mim isso não funciona de todo. E às vezes, é só às vezes dar-lhe ali uns 5 minutinhos em que estou a ouvir aquilo a reestruturar e a coisa passa e está tudo bem. Yeah. É que é isso, tipo, aquilo que eu mais sinto é que só a observação já estás a fazer 80% do trabalho, pelo menos Sim. comigo. Não é? Eu também, sim. Tipo, estou a pensar sobre isto, está assim hoje, mas não é? Sim. Consideras-te, enquanto projetora, não é? Os projetores têm muito esta capacidade, através da sua aura focada e absorvente, de ver o outro, não é? E por isso estão aqui para guiar, porque conseguem olhar consegues olhar para mim e consegues perceber, se calhar não intelectualmente, não racionalmente, mas auricamente, consegues perceber tipo, como é que me podes orientar, como é que podes fazer aquela pergunta certeira que me vai deixar a refletir e que vai aqui tipo ativar coisas que eu preciso de pensar ou de trazer. Mas para além disso, tipo, para além desta capacidade de guiar, tu também tens um canal de liderança. E já vamos falar sobre ele. É o canal da inspiração de um role model, creative role model. Que sentes-te uma líder? Ocupa o teu lugar, Sofia Mãe. Acho que tu agora quando disseste ocupa o teu lugar, ok, sim. Eu sinto, para mim, eu percebo, eu entendo o que é para mim um bom líder. Vou substituir só a palavra líder por professor, porque é a ligação que eu tenho, não é? No líder, o líder pode ser também os pais, não é? Obviamente, Claro. mas estou a pensar em professor em específico. Eu consigo identificar o que é para mim um bom professor. E a partir do momento em que eu encontro alguém, não só por aí, mas a partir do momento em que eu encontro alguém que eu confio e que é mesmo, que exemplo brutal que eu quero seguir, e o conseguir ir aplicando isso, muitas destas coisas, pelo menos, para mim é do género, estou num caminho bom, pelo menos, estou a tentar, sem dúvida que estou a tentar. E o objetivo é ser uma boa professora. Portanto, sim, se tu me perguntaste se eu acho que sou, eu acho que sim. Eu acho que neste momento, sim. Porque eu tento mesmo. E efetivamente tento ver as pessoas que tenho à minha frente. Para o bem e para o mal, sinceramente. E o que é preciso para ti, tipo, de acordo com aquilo que tu és, não é? O que é que tu precisas para ser uma boa professora? Boa pergunta. Preciso ter um professor. Boa resposta. Ai, acertei. Esta tinha a resposta certa. Este canal da inspiração é um canal de alto impacto naquilo que está à tua volta. E é também um canal de uma beleza enraizada na tua própria verdade. Então é tipo, God damn it, isto para de ser tão perfeito. A viver o teu desenho. Eu quando estiver em baixo vou ouvir este podcast. Exato. E depois tens também o canal do Despertar, que é um canal. É o canal que liga o teu centro. Eu posso-te mostrar para conseguires ver. É este lindão que liga o centro da identidade, aquilo que eu estava a dizer do meu buraco no peito, até à garganta. Ok. E é um canal que, obviamente, sendo o canal do Despertar, é alguém que
uma energia de alguém que está desperto para a vida, mas que também está aqui para despertar através do desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua conexão interna e tudo. E portanto é algo que também é muito forte em ti, é uma presença tipo, sabes, tu reparares, tu tens esta cena de Creative Role Model, canal do despertar e o canal de a onda cerebral. Então é tipo, temos aqui esta composição, não é? Super, e eu sinto que é exatamente, tipo, toda a gente é imperfeita e toda a gente tem coisas para resolver na vida e toda a gente tem dias maus e não sei o quê, mas é tipo, a tua base é esta. Se calhar tu vais achar isso redutor, eu não acho nada. Redutor? Não acho redutor de todo. Eu acho que é incrível, honestamente, eu não estou a engraxar, mas acho que é incrível alguém com tanta indefinição ter, tipo, viver tanta sua definição. Mas era isso que eu queria também dizer há bocadinho, naquela pergunta que tu fizeste, que era um bocadinho mais geral, que é, está muito trabalho por trás, sabes? Está mesmo muito trabalho por trás. Às vezes quando perguntam como é que tu fazes para estar sempre tão calma, eu não estou sempre tão calma, de todo, aliás, eu por natureza... cabeça indefinido, claro que não estás sempre calma. Eu por natureza sou completamente caótica, sabes? E o meu mundo interno é um autêntico caminho de grutas, sabes? E coisinhas e coisetas que lá para dentro, às vezes confetis, às vezes outras coisas, sabes? Devia fazer um desenho do meu mundo interno um dia, assim, um desenho mesmo para eu ver. Mas há muita coisa, e nós às vezes falamos sobre isto, esta questão também de quando tu mergulhas no mundo espiritual, depois é tudo muito profundo e eu não consigo fazer as coisas de outra forma. Eu não consigo mesmo fazer as coisas de outra forma. É tudo muito profundo, é tudo muito intenso, é tudo muito, sabes? E é um trabalho desde que eu comecei a querer mergulhar nesta cena do eu preciso de me entender, eu quero estar bem comigo, e para mim aquilo que há uns anos atrás chamavam da iluminação espiritual, não é? O objetivo, o grande objetivo do caminho do yoga. Para mim, o objetivo é mesmo tranquilidade, paz de espírito, tipo, estar bem aqui na Terra. E para tu estares bem aqui na Terra, tu tens mesmo que explorar o teu fato humano. E isso não é nada fácil. Então é do género. É um trabalho de todos os dias que eu gosto de fazer, que faço com imenso prazer, mas que efetivamente tem muitos altos e baixos. Portanto, isto para dizer que... Estávamos a dizer alguma coisa... Tu estavas a dizer que isto era tudo super bonito e eu estava-te a dizer isto, que é, efetivamente, eu não fui sempre assim, não é? Eu tive mesmo imensos momentos na minha vida em que duvidei imenso do meu valor e tudo. E que deixei mesmo que as pessoas abusassem um bocado, sabes? E ser, tipo, passarem por cima e aprendi imenso com isso. Ainda bem que isso aconteceu, não é? Aprendi mesmo imenso com isso e desde então tem sido um trabalho brutal. Se há coisa que eu adoro no Human Design é que nós achamos todos que, e tu obviamente também não tens também não estás nisto com esse objetivo, mas é o de nós descobrimos uma ferramenta como estas e é do tipo, espera, agora é que eu me vou iluminar, agora é que eu vou ser feliz, agora é que isso é o nosso não ser, e acho que nesse sentido estamos muito no nosso não ser quando vamos buscar mais ferramentas, mais coisas para preencherem, porque achamos que a vida tipo, é aquela coisa e nós vamos ser sempre felizes e nunca, não é? As coisas nunca vão fugir do nosso controle e se fogem nós vamos conseguir controlar, sabes? E levas as coisas até ao limite. E eu adoro isso é tipo, tu estás desenhado para funcionar desta maneira, mas a tua vida vai tipo, ter montes de merda a acontecer à mesma. Claro. E é tipo, e deal with it, e sempre que tiveres num esforço gigante para tentar que seja de outra forma, não é? Sempre estiveres a tentar provar o teu valor a alguém ou a sentir emoções que não são tuas, não é? Que tu estás simplesmente ou a pensar demasiado sobre uma coisa que não tem importância naquele momento, não é? Sempre tu estás num estado de desequilíbrio, é tipo, vais ter de gerir, vais ter de levar com as coisas que não controlas na vida e ainda esta tua essência de não ser. Então é tipo, trabalho triplo. Eu acho que isto tem que ser coisas que complementam o teu trabalho interno. Mas que não são a resposta. Claro que não. Podem trazer imensa clareza, mas não é ir procurar para trazer uma resposta e para efetivamente depois sentir isso que tu estavas a dizer de agora sim eu sinto-me completa. Não é isso, não é? Eu acho que o Human Design a mim trouxe muita clareza de muitas coisas que eu já explorava em mim, dentro de mim, e de repente foi, uau,
ok, isto faz-me imenso sentido. Há coisas que podem não fazer sentido a outras pessoas, também, lá está, é a questão de, há pessoas que são projetoras, mas depois têm estas coisas todas diferentes, não é? Portanto, não é chapa, quê? Como é que se diz? 3? 5? Achava que era 9. Eu acho que é chapa 3. Chapa 3. Pronto, Mas sabes, deixamos não é à uma consideração coisa... o número. Assim, por favor, avisem. Digam-nos. Quem souber, diga. Mas pronto, mas é isso, não é? Acho que isto tem mesmo que ser visto como ferramentas complementares a todo um processo de autoconhecimento que deve perdurar a vida inteira. Na minha perspectiva, na minha perspectiva de projetora, que está mesmo neste papel, não, nesta com coisa esta configuração, não é? Eu preciso saber quem sou eu e o que faço aqui. Tu és uma projetora esplénica, não é? Quer dizer que a forma como tomas decisões deve ser sair da cabeça, obviamente, e ir para a intuição, ir para o corpo. Como é que tu te conectas com a tua intuição e quando é que percebeste que, o que resulta mesmo na minha vida, quando as coisas fluem mais, quando eu estou mais conectada a mim, aquilo que eu quero é quando eu me conecto com a minha intuição? O que é que eu faço? A minha prática de yoga. A minha prática de yoga é mesmo... A minha prática de yoga no tapete, ok? Portanto, posturas físicas, o mover o corpo, para mim, daquela forma em específico, é mesmo muito importante. Porque ajuda-me a ir para o corpo e sim, estamos a assumir posturas, se estivermos numa aula, estamos a ser guiados para as posturas, mas para mim funciona mesmo o desbloquear um bocado o corpo. Yeah. E ele sentir-se... Eu sinto-me expansiva, sabes, quando termino as minhas práticas. Yeah. E se eu me sinto expansiva, é claro que se nós formos olhar bem para as coisas, a prática de yoga no tapete não vai só tocar no teu corpo físico, estás também ali a massajar completamente o teu corpo emocional, o corpo energético, não é? Então eu sinto mesmo que isso... É uma base, é essencial na minha vida. E eu sinto efetivamente que nos dias em que não consigo praticar, se eu passar aí uns 3 ou 4 dias sem praticar, eu começo a sentir que falta ali qualquer coisa. Yeah. E estou muito mais na cabeça, no mental, estou muito mais nessa beca-beca constante, não é? E então para mim isso é uma estratégia que funciona muito bem. Às vezes pode ser simplesmente passar mais tempo na natureza, dar um passeio com o Naruto na natureza. Podem ser coisas assim, mas a prática de posturas em si, para mim, é mesmo uma coisa que é muito importante. E como é que a tua intuição comunica contigo? O que é que tu sentes? Comunica sempre da mesma maneira? Ou... Não, nem sempre. Há muitas vezes que até parece que é uma coisa meio mental, não é? Que há uma sensação, qualquer coisa que acontece e eu tento só, antes da mente dar aquele kick in, sabes? Espera, o que é que foi antes? Mas às vezes nem sequer é... Lá está, a intuição para mim é uma coisa mesmo difícil de explicar, porque às vezes manifesta-se com, sei lá, uma comichão no braço, sabes? Às vezes são coisas mesmo que parecem tão ridículas, mas que tu ficas mesmo já, não, foi mesmo isto. E para mim o corpo, lá está, essa conexão com o corpo, que para mim é potenciada quando vou para o tapete, ajuda muito quando estás no teu dia-a-dia. Às vezes sabes mesmo por exemplo, quando te encontras com uma pessoa e há uma sensação que tu tentas ignorar ou que não sei o quê, mas há uma sensação e que foi super óbvia e eu hoje em dia já tento registar um bocado isso, porque antes era, ai que estupidez. Ou cenas também do dia-a-dia eu no outro dia, por acaso, eu vou muitas vezes para o meio da Serra de Sintra sozinha passear com o Naruto. O Naruto é o meu cão, para quem não conhece. Então vou sozinha de alguma forma, não é? Pronto. E estava a entrar numa rua que eu estava mesmo a sentir, e eu nunca sinto isto, eu nunca senti isto, sinceramente, até ao dia de hoje nunca senti isto na Serra de Sintra. Entrei numa ruinha, que realmente é no meio do nada, e comecei a sentir-me desconfortável. E senti mesmo, parecia mesmo que alguém estava a olhar para mim. E o Naruto também não estava a querer ir, e eu do género, ok, vamos dar a volta, vamos para o outro lado. E é mesmo uma sensação que às vezes nem é o físico a demonstrar, mas é uma coisa que tu não consegues explicar pela lógica, nem pôr em palavras. É mesmo uma coisa, para mim foi super óbvio a sensação de eu não estou segura aqui. Se eu continuar, eu não estou segura. E voltei para trás. Nós já falámos nisto, que é a cena, às vezes quando estás sozinha estás muito mais alerta à tua intuição do que quando estás com outras pessoas. A tua cognição
A cognição é uma mistura, é como se fosse um casamento entre o corpo e a mente, no Human Design. Okay. E a tua é a visão externa. Isto se os teus dados de nascimento estão mesmo corretos, porque esta parte das variáveis é muito sensível aos minutos de nascimento. Mas diz-me se te identificas. E a minha é a visão interna, e que é tipo uma coisa muito de sentir no corpo, mas cá dentro. Não que tu não sintas também dentro porque tens autoridade esplênica, mas é de... Tu olhas, entras num espaço, olhas à tua volta, estás lá fisicamente e sentes logo, tipo, isto é para mim sim ou não? Tipo, e vem exatamente no alimento que tu estavas a dizer, não é? Tu viste aquele caminho na Serra de Sintra e foi tipo... Sabes, tu estavas lá fisicamente e há tipo uma visão externa, tipo 360 de estou segura aqui, isto é para mim, não é? Tenho um exemplo disso super óbvio. Mal tu disseste isso, eu estava a pensar numa ocasião em particular. Aí há uns tempos fui a um estúdio de yoga para me apresentarem o espaço. Pronto, eles contactaram-me, eu fui lá ver o espaço e eu efetivamente entrei no espaço e senti isso. Foi tipo, não é aqui. Mas depois te pões na cabeça e faz bem a cabeça, não é? Ai, coitadas, e não sei o quê, vieram-me apresentar o espaço, sabes? Mas depois, lá está, é lidar com as coisas com sinceridade, não é? Dizer a verdade. Olha, se calhar não vai funcionar, porque se calhar não vai funcionar. Simplesmente porque sentimos. E porquê que temos tanta dificuldade em legitimar o sentir? Não é? Mas para mim a sensação foi um bocado logo essa. Foi tipo, como é que eu vou explicar isto? Não quero, não faz sentido, não quero. Isto não vai mesmo fazer sentido. Posso tentar. Eu ponho sempre isso na cabeça. Se calhar vou só tentar. Dessa vez não foi o caso, foi mesmo no género, não vai funcionar. Então é super óbvio, sim, identifico-me com isso. Então lembra-te sempre que, tipo, confia na tua visão. Até na casa, sabes? Porque eu quando nós comprámos a casa cá em Portugal, eu não estava cá, eram os meus pais que andavam a ver e mandavam-nos coisas e não sei o quê, e depois reduzimos a cena para 2 casas. Eu fui ver uma das casas, eu entrei e disse, não quero, não é esta. É muito gira a casa, mas não é esta. Vimos a casa em que estamos agora e fazendo, é esta. E foi mesmo, e é muito interessante porque na casa anterior, depois a senhora que estava a dizer, foi um casal, eles se divorciaram, se discutiam muito, não sei se foi por isso ou se não, mas a energia da casa realmente não estava em mim, sabes? Aquilo não clicou. E a outra foi, já não quero. E a verdade é que muitas pessoas que vão lá à casa, a vossa casa tem uma energia tão boa. Tem mesmo, caramba. Tem, é incrível. E eu acho que quando nós estamos no corpo, mais uma vez, não é? Isto passa sempre tudo pelo corpo, é tão fácil, tu não precisas de ir à cabeça, procurar argumentos, tipo, está ali a decisão. Eu ainda estou um bocado nesse processo de tentar que não tenha que justificar tudo. Mas eu também. Às vezes não é para mim, sabes? Às vezes nem é justificar para mim, é mesmo justificar para os outros. Lá está, é um bocadinho essa coisa do querer agradar, não é? Eu ainda tenho alguma dificuldade nisso. Sabes, o simplesmente dizeres que não porque não. Às vezes nem tu sabes explicar. Que às vezes eu gosto de contextualizar. Tipo, eu acho que me justifico bastante e se calhar é só o meu ego que está a dizer não, isto. mas eu concordo mas é contigo. Só, tipo, olha, não vou ter contigo porque me está a doer a cabeça. Não é só tipo, não vou ter contigo. Não, claro que sim. Isso eu também acho. Mas acho que depende um bocado da pessoa também. Que verdade é que tu podes dizer a essa pessoa quando dizes que não? Percebes? E essa é a minha dificuldade. A minha dificuldade é tipo explicar-me, sabes, às vezes ser mais clara naquilo que comunico quando digo não. Não é que eu diga muitas vezes que não, sinceramente. Não devia efetivamente dizer mais vezes que não, mas estou a trabalhar nisso de primeiro não racionalizar muito, porque eu acho que o problema é esse, é quando eu começo a racionalizar demasiado a coisa e a complicá-la, não é? Porque às vezes eu não posso ir porque isto aconteceu, e às vezes é só, olha, não posso ir, efetivamente isto aconteceu, mas não é preciso explicar imenso. É mais por aí. Acho que às tantas até parece mesmo que estás a mentir com tanta justificação, não é? Há uma coisa que eu gostava de dizer, informação para levares, porque isto pode estar, mais uma vez, tipo, se a hora de nascimento for muito diferente. Por acaso sabes se a que tens é igual à da certidão de nascimento? Sim. Ok. Porque às vezes as mães dizem assim umas horas um não, bocado. não, minha mãe, sempre que eu lhe pergunto a ela, ia sempre,
ver. Nem tinha 14. Mas a tua determinação, que é tipo a forma como consomes tipo comida e um bocado de informação, mas aqui é mais comida, esta é muito específica e é muito meio maluca. Ok. E a tua é quente, então significa que o teu corpo, supostamente, e eu deixo-te aqui para experimentares, dá-se melhor a comer temperatura acima da tua, a comer comida acima da tua temperatura corporal. A sério? Pá. Sim, mas eu acho que tu és uma pessoa que até tem, tipo, até és uma rapariga encalorada, sabes? Se fosse eu com isto, Sim, tipo, por eu ia acaso ficar sou. tipo, super, sou mesmo eu que o meu corpo é super frio. Gostas de comer comida quente? Eu gosto de comer comida quente, sim, sem dúvida. Mas, aliás, até há uma pequena discussão lá em casa que o meu marido às vezes põe a comida, tipo, quando ele cozinha, traz a comida que ele está a escaldar. Yeah. E eu queimo e eu fico mesmo chateada com ele, como se a culpa fosse dele, do género, a comida acabou de sair do tás. É óbvio que está quente, o que é que queres que eu faça? Mas eu fico mesmo chateada. Portanto, mas eu gosto de comer comida quente, sim, sem dúvida. Mas imagina, gostas de comer aquelas smoothie balls? Ok, no verão é fácil nós gostarmos de comer Isso smoothie gosto, balls, mas sim. tipo, bebes chá no verão, por exemplo? Não, eu na verdade não bebo muito chá. Ok. Bebo mais água. Lá está, à temperatura ambiente, portanto, aí não sei. Mas temperatura ambiente não é fria, não sei. Sim, não gosto de beber água fria de todo, não. Yeah. Isso não. Eu sei tipo, que esta é uma cena um bocado maluca, tipo, um dos Mas meus muito professores, ele já dá aulas de Human Design para aí há 13 anos e só agora é que ele começou a testar esta cena da comida quente, tipo, todas as refeições. Lindo. Porque é mesmo estranho para a nossa cabeça, tipo, é uma coisa completamente fora. Tenho que Mas começar a a fazer cena isso. do Human Design é quando tu comes de acordo com o teu desenho, ficas com mais clareza mental para tomar decisões menos condicionadas. Faz sentido. Yeah. Tenho que explorar. Gostava de falar, para terminar, no teu ambiente, que é vales. E basicamente é um ambiente onde, quando pensamos historicamente nos vales, não é? Tipo, era onde tudo acontecia, não é? Havia as trocas comerciais, havia tipo os encontros entre, sei lá, batalhas, sabes? Tipo, Yeah. e o vale é aquele espaço que pode ser na natureza, mas não sei se calhar até tens essa intenção um bocado sonhadora de ir viver para o meio do nada, mas o teu ambiente não é de viver no meio do nada, é do tipo, eu até posso viver na natureza, mas eu tenho que ter à minha volta uma certa rede de suporte de serviços e de bens e de cenas a acontecerem. Acho totalmente que vives meio que, não é? Tipo, tens uma serra por trás, não é? A Serra de Sintra, que é muito grande. E depois tens tipo uma zona mais, não é? Eu Sim, sinto que é tu vives mesmo. claramente num vale, não Sim, é? por acaso é mesmo. Vives assim na parte mais dentro, mais interior do vale. Yeah, por acaso é verdade. Yeah. Temos de ver qual é que é o ambiente do xerife para ver se... Mas por acaso eu penso sempre que sim, que adorava ir para o meio do nada viver. Mas depois quando a praticalidade da coisa, eu realmente gosto de, sei lá, poder ter coisas à minha volta, sabes? Mas ele também enraiza-me muito nesse sentido. Puxa-me um bocado para ter algum movimento à volta ou qualquer coisa. Mas, não sei, às vezes eu acho que é só uma ideia que tu achas que vais florescer imenso naquele ambiente e depois é tipo... Sim. Claro que eu vou florescer imenso no meio da natureza. Eu adoro natureza. E depois vais ver para o meio Mas do por nada. quanto tempo? Estás tipo... Sabes? Yeah. Por quanto tempo? Yeah. Porque, por exemplo, eu quando fui para o Dubai, eu adorava, eu vivia nos primeiros anos, vivi mesmo na Sheikh Zayed Road, que era assim a rua mais caótica de sempre. Eu achava que ia odiar aquilo. Mas quando tu entras em casa é um silêncio tão grande que aquelas janelas fecham tanto, sabes? Então a casa era tão deliciosa, tão, sabes, tanta paz que eu sentia naquela casa. E efetivamente eu gostava de saber que podia sair de casa e tinha tudo o que eu precisasse à minha volta. Yeah. Isso, interessante. Se calhar é um vale urbano o Dubai, não É é? um vale urbano, o Dubai é mesmo. Não O é oposto de um vale, mas sim. Yeah. Mas eu adoro o Dubai. Como é que... última pergunta.
Já agora queria só dizer-te que a tua a porta que está no teu sol, que é tipo uma grande percentagem, uma grande fatia daquilo que tu vens viver e ser, eu estava a pensar, é a porta do serviço e é um serviço para o bem comum. Tipo, é muito esta coisa de eu venho, é tipo, aquilo que tu vens viver, aquilo que tu vens ser, estar, é uma liderança, mas para o bem, para o bem de todos, para o bem comum. Eu acho totalmente que tu vives isso, tipo, não é? Há um certo servir, não é? Porque há uma possibilidade de transformação do outro com o teu trabalho, não é? Não só a tua, mas também do outro. E eu acho que isso também é uma das coisas que mais te motiva no teu trabalho, suponho. Sim. Não é? Sim. Esta transformação das pessoas. Sim. Então, a última pergunta é: o que é que tu sentes que estás a descondicionar neste momento? Não é? Nós, quando olhamos para o Human Design, percebemos como é que nós estamos desenhados para funcionar e para vivermos mais o nosso desenho, temos de passar por processos de descondicionamento, não é? Seja o tentar provar aos outros o meu valor através deste ego indefinido, ou pensar muito, ou outra coisa qualquer. Nós estamos sempre a descondicionar, coisas, não é? sem dúvida, sim. O que é que tu sentes que estás tipo, intencionalmente focada neste momento a fazer? Isso claramente. Essas duas coisas que tu disseste agora e para sempre, exato. E que mais? E também um bocadinho em tentar encontrar o equilíbrio perfeito entre ter os meus momentos para estar sozinha, conseguir entender, sabes, que vão haver sempre momentos em que eu devo efetivamente estar sozinha e os momentos em que é para estar com pessoas que me façam sentido. Porque às vezes também perdemos tempo com pessoas que não nos fazem sentido. Às vezes planos e coisas um bocado superficiais, isso a mim cansa-me. Yeah. Então tentar também quase que fazer um certo filtro, não no mau sentido, mas fazer um bocadinho um filtro de com quem é que eu quero passar o meu tempo. Yeah. E acho que já Daqui estou a 3 anos isso. tu vais estudar com 2 pessoas na vida, sabes? Vais ter tipo Imagina. Opa, mas a tendência é um bocado essa, não é? Sim. Mas eu espero que não, sinceramente. Eu gosto muito, lá está, é tal coisa, eu gosto da comunidade, eu gosto mesmo. Yeah. Na medida perfeita. Sim. Não, eu acho que tu já encontraste bem isso. Eu acho que é mais doloroso, e nós já falámos sobre isso, que é quando tu gostas muito daquela pessoa, daquelas pessoas, daquele grupo de amigos com quem viveste uma história incrível e de repente as vidas tipo, tomaram direções diferentes, sim. E é tão difícil fazer o luto, não é? É mesmo difícil. Yeah. Às vezes é mais difícil fazer o luto de uma relação com amigos do que com, sabes, parceiros. Yeah. Sim, sim. É meio estranho. Mas sim, às vezes é o ritmo natural da vida. Sim. Mas sim, acho que vai haver naturalmente essa filtragem. Não só das pessoas, mas das coisas que eu faço, que eu quero fazer, os sítios para onde eu vou. Tudo isso, sim. Mas eu acho que maioritariamente essa questão de ter sempre que me ajustar um bocado à pessoa com quem estou. Se esta pessoa gosta, eu também vou gostar. Yeah. Mas sabes que isso é o clássico de muita indefinição. É tipo, pois, claro. É a tela em branco, não é? E quando tu estás com outra pessoa, essa tela preenche-se automaticamente. Sim, mas eu às vezes peco um bocado pela cena de, por exemplo, tanto como a pessoa é, fazemos como preferires, vamos onde quiseres, para mim é tranquilo. E a maior parte das vezes é efetivamente tranquilo, sabes? A cena é essa. Tu não estás tipo... Não, mas ter um bocadinho mais de, sabes, sei lá, de firmeza, de conseguir assumir quem eu naturalmente sou com todas as pessoas. Sim, acho que essa é a principal para mim. Estás num bom trabalho. Miúda. Olha, para mim dá-me um grande alento porque o Vicente só tem 2 centros definidos. E saber que, ok, é possível... É possível muita indefinição ser também vivida com muito alinhamento. E isso deixa-me genuinamente muito, com o coração muito descansado. Claro que sim. Obrigada por estar aqui. Obrigada eu.